Imagina só, é o que eu falei para você. A economia, ela acontece em ciclos, certo? E esses ciclos, ora você tem aumento de juros e de inflação e de bolsa, né? Porque são épocas de euforia. Ora você tem queda de bolsa, queda de juro, queda da inflação. Você tem ativos, como bolsa, como renda fixa, como vários ativos, que se beneficiam de épocas de crescimento econômico, que dobram, que triplicam de preço. E você tem ativos que se beneficiam de épocas de recessão. E na recessão é que eles ganham dinheiro. Então, se você sabe a hora certa de entrar no ativo certo, você ganha muito mais dinheiro. Mas como é que tu consegue analisar em que momento do ciclo a gente está agora? Como é que tu sabe olhando a economia. Então, por exemplo, a gente veio 2016, né? A gente tinha vindo de uma economia que estava com aumento de inflação muito alta e recessão, né? Recessão econômica. A gente teve 2 anos seguidos de crescimento baixo e recessão. Nessa época, porque o governo estava gastando muito, né? A gente estava crescendo muito a dívida. Os investidores não queriam investir no Brasil, porque era muito arriscado, a gente estava aumentando muito nossa dívida. Então, as taxas de juros do mercado futuro, né, as taxas de juros de 10 anos do Brasil, chegaram a bater 16,5%. O que é taxa de juros futura? Eu quero visualizar isso. É uma taxa de juros para um vencimento futuro. Então, vamos supor, eu quero investir no título do governo por 10 anos. Vai ter uma taxa para isso. Vamos supor, 16,5%. Então, em 2016, a taxa para você investir num título do governo, que o governo te pagava para você investir por 10 anos, era 16,5%. Aí veio o impeachment. O Temer controlou o fiscal, reduziu as despesas, fez o teto de gastos, fez a reforma trabalhista, reduziu o papel do BNDES, que ajudou bastante, e controlou a inflação com o Banco Central da equipe do Ilan. As taxas de juros começaram a cair. E chegaram em 2019, aquelas mesmas taxas que estavam 16,5%, caíram para 6,5%. E tem títulos que, quando a taxa de juro cai, eles ganham muito. Então, nesses anos, a rentabilidade média de um título do governo de 10 anos, foi de 10 anos não, de 20 anos, foi de 30% ao ano. Imagina isso. Você ganhar... É rentabilidade de bolsa, não é? Pois é. Às vezes mais, até, dependendo do que acontecer, né? E com o título do governo, quer dizer, risco governo. Eu quero entender o que é esse tesouro do governo, para onde vai esse dinheiro, o que fazem com esse dinheiro, que dinheiro que é usado para me pagar esses juros, como é que funciona esse negócio? É orçamento. Então, por exemplo, o governo tem uma certa dívida, né? Porque vamos supor que num determinado momento do tempo, no dia 0, o governo quer gastar mais. O que ele vai fazer? Ele não tem dinheiro. Você tem a receita do governo, que são os impostos. Então, eu pago imposto, você paga imposto, vai lá para o governo. Então, é a receita dele. Aí, ele tem os gastos, né? E o governo brasileiro, desde 1999, sempre aumenta os gastos todo ano. Então, falta dinheiro. O dinheiro dos impostos não dá conta. Então, ele pega isso que falta, ele pega emprestado. Ele vai ao mercado e fala, ô, pessoal, eu sou o governo brasileiro, eu preciso gastar. E eu quero pegar um dinheiro com vocês. Eu preciso de 1 bilhão. Aí ele vai lá no mercado, o mercado fala para ele, tá bom, por 1 bilhão por 10 anos, eu te cobro 10% ao ano. Aí o governo fala, tá bom, e emite. É um leilão. Ele vai lá, fala que quer 1 bilhão, os investidores dão o preço, e aí ele escolhe. Eu aceito receber 9% só. Então eu vou pegar emprestado com você. É o leilão do Banco Central. Mas quem é que decide essa taxa? O mercado. Não somos nós que estamos comprando, ou somos? Somos, claro. Quando eu entro lá no site, já está tudo lá. Esse aqui é tanto, esse aqui é tanto, No Tesouro Direto tá. Agora, o Tesouro Direto, ele se baseia no mercado futuro. E o mercado futuro é aquele balcão com milhares de pessoas que eu falei para você. Eles ficam negociando isso o tempo todo. Mas onde isso está acontecendo? É online, né? Na B3, na Bolsa de Valores. Sim. No mesmo lugar que estão transacionando o preço das ações.
É digital, né? É tudo Sim. online. Mas é na Bolsa de Valores. E quando é que é na Bolsa de Valores, mas quando é que ele emite esse pedido de 1 bilhão? O governo precisa de 1 bilhão para usar. No leilão, ele avisa as corretoras, ele avisa o mercado. Ele fala assim, olha, pessoal, hoje eu vou fazer um leilão. O meu leilão vai ser de 10 bilhões e eu vou colocar títulos indexados à inflação. Ele avisa o mercado. Aí o mercado tem uma certa hora, vamos supor, 10 horas da manhã, todo mundo manda as ofertas. Então, eles olham a curva de mercado futuro e mandam as ofertas. Eu aceito te financiar por 10, eu aceito por 9, eu aceito por 8. Aí ele vai ver o volume que ele precisa, vai olhar e vai falar assim, tá bom, então eu vou pegar você e toma. E dá o título, né, de lastro e pega o dinheiro. Então é por isso que é melhor, eu já ouvi tu falando que é melhor pegar a renda fixa de manhã, quando a gente acorda, quando abre a bolsa, porque você tem as melhores ofertas ali e todo mundo vai pegar naquele momento. Não, isso é para o mercado de crédito privado. Puta, vamos lá. Boa. Vamos organizar isso aí. Então tem o Tesouro Direto. Tem o Tesouro Direto que é o que governo. você... Exatamente, você financia o governo. Ele tá precisando de dinheiro, a gente vai lá e dá uma grana para ele te paga de volta, mas ele te paga de volta usando que dinheiro? O lucro desse investimento que ele fez, ele te dá um pouquinho? Olha, no caso do Brasil, ele te paga de volta fazendo mais dívida, né? É uma bola de neve. Então. Porque a dívida brasileira, a dívida PIB, vem crescendo desde 1999. Então, para pagar o dinheiro que eu dei para ele, ele se endivida mais ainda. E depois eu dou mais um dinheiro para ele, ele se endivida mais ainda. Um dia vai dar um problema isso. Ou não vai? Eu acho que sim, né? A não ser que a gente faça mais reformas e a não ser que a gente, enfim, que a gente tire o dinheiro de algum lugar, assim, de duas uma. Ou vai dar um problema, ou vão aumentar os impostos. Porque ele precisa desse dinheiro para algum lugar. E outra informação, desde 1999, a carga tributária no Brasil sempre aumenta. Não, um dia vai explodir. Vai acontecer alguma coisa, né? Não é possível. Mas, teoricamente, esse título, mais, sei lá, 6%, 2%, esse lucrinho teria que vir de onde? No mundo ideal? No mundo ideal, ele teria que usar esses recursos para gerar crescimento no país, né? Então, investir em infraestrutura, investir em educação, investir em produtividade, né? Uhum. E aí, com esse crescimento que você gera na economia, você ganha mais impostos, porque o imposto é sempre um percentual de todas as receitas, né? E aí você paga a pessoa que te financiou. Mas não é isso que rola. Não rola é completamente o contrário. Tá, esse é o Tesouro Direto. Esse é o Tesouro Direto. Governo. Qual é o outro? Crédito privado. Você pode, ao invés de financiar o governo, você pode financiar os bancos. Né? Então, imagina, você vai lá no banco, geralmente você vai lá para pegar dinheiro emprestado. Uhum. Mas o banco, para ele te emprestar, ele tem que pegar dinheiro de alguém. Né? Ele só tem um pouquinho de dinheiro dele. A maioria do dinheiro que ele capta é com investidores. Então, ele vira e fala assim, ao invés de você emprestar dinheiro para o governo, por que você não empresta para mim? Eu pago mais. Então, ele paga um pouquinho a mais que o governo. Aí você fala assim, tá bom. Eu olhei para o seu risco, eu achei que você é seguro. Então, ao invés de emprestar para o governo a 10, eu vou emprestar para você a 11. Aí você empresta para o banco. Aí o banco pega o seu dinheiro a 11 e empresta para alguém que está com corda no pescoço a 20. E é assim que ele ganha dinheiro. E aí o cara se endivida e esse dinheiro vem para mim depois. Só que você só ganha 11. Sim, a diferença entre 11 e 20, quem ganha é o banco. Sim, mas um lucrinho daquele cara que precisou daquele empréstimo vem para mim. Exatamente. É um negócio meio masoquista, assim, essa economia, essa renda fixa. Mais ou menos, assim, é necessidade, é uma solução para uma necessidade que alguém tem. Vamos supor, você quer financiar o seu apartamento, você quer comprar um apartamento. O apartamento custa 200 mil reais e você ganha 5 mil reais por mês. Você não tem dinheiro para comprar o apartamento, mas você não quer morar de aluguel, você quer ter um apartamento. Então, o banco te fala assim, olha, eu tenho a solução para você. Eu financio, eu pago o apartamento para você. E aí você todo mês me paga 2 mil reais durante 30 anos. Uhum. Então, assim, de uma certa forma, ele está viabilizando um sonho seu de comprar um imóvel que se dependesse só do seu salário, você não teria. Uhum. Então, não é ruim. É uma solução que ele está te dando. Sim, é que eu sou meio pessimista. Eu tendo a ver as coisas ruins mesmo.
Ruim, por exemplo, é ele cobrar um juro de 200% ao ano no cartão de crédito. Isso sim. Mas aí, então, o cara que quer ter um apartamento, aí ele paga pro banco. Pro banco. E o banco pega um pouco do lucro que ele tá tendo com esse empréstimo e dá pro cara que investiu nele. Perfeito. Então não é tão complexo assim a renda fixa. Só que tem muitas outras formas de investir em renda fixa, né? Tem. E outra forma de você investir é emprestar para empresas. Então, vamos supor, a Petrobras, ela fala assim, ao invés de você investir, ao invés de você dar o seu dinheiro para o Tesouro Direto a 10 ou para o banco a 11, dá para mim a 12. E aí você financia a Petrobras. Então, assim, você pode investir em títulos do governo, né, que são os títulos do Tesouro Direto, em títulos de bancos, que são CDBs, LCIs, LCAs, dentre outros, ou em títulos de empresas, que são debêntures, CRIs e CRAs. Por que não é tão falado a renda fixa? Porque a maioria do conteúdo que se fala sobre finanças no YouTube é mais de ações, cripto. Renda fixa não é muita gente que fala. Ninguém fala. Por que não é tão falado? Eu acho que é porque as pessoas têm essa fantasia de que a única forma de você ficar rico é investindo em ações ou em cripto. E aí, assim, renda fixa, você imagina assim, tá bom, a Selic tá 10, eu vou render 10. Então, eu compro um título a 10, espero até vencimento, e é isso. Só que isso é uma parte da renda fixa. Tem a outra parte que sofre marcação a mercado, que gera 30% ao ano, como eu falei para você agora, que um título de 10 anos no Brasil em 2016 a 2019 rendeu 30% ao ano. E como é que se descobre essas oportunidades? Olhando a economia. Por exemplo, quem olhou 2016, a inflação lá em cima, e depois acompanhou que entrou um governo, falou em reformas, fez as reformas, controlou a inflação, reduziu a dívida. Você olha isso e você fala assim, cara, esse juro vai desabar. Aí você entra. Aí ele começa a cair, você começa 30%, 30%, 30%. E aí você vende, vai para casa e vai investir em outra coisa. A renda fixa, ela necessariamente eu tenho que esperar esse prazo? Não, você pode vender antes. Os títulos do governo você pode vender a qualquer momento. Se você comprou ele hoje e quer vender ele amanhã, desde que amanhã seja um dia útil, você pode vender. Mas aí eu vou ter prejuízo? Não necessariamente. Se você investiu, por exemplo, num pós-fixado, num Tesouro Selic, o Tesouro Selic ele funciona igual à poupança. A única diferença é que ele rende sempre 10% a mais que a poupança. Então, funciona da mesma forma. Você sempre vai render a Selic, né? Todo dia você vai render a Selic, equivalente a um dia. O que é a Selic? Eu escuto muito falar sobre Selic, eu não entendo o que é isso. A taxa Selic é a taxa básica da economia. Então, a cada 45 dias, o Banco Central se reúne, os diretores do Banco Central se reúnem numa reunião que é chamada reunião do Copom, e esses caras decidem qual vai ser a taxa Selic meta. Essa taxa vai servir para remunerar os títulos atrelados à Selic, que é o Tesouro Selic, e as transações entre o Banco Central e os bancos. Então, é a taxa que liquida essas operações. E você tem uma outra taxa que é praticamente igual à taxa Selic, que é o CDI. E o CDI é a taxa que os bancos negociam entre si, que também é referenciada na taxa Selic. Então, vamos supor que o Banco Central decidiu hoje que a taxa Selic meta vai ser 10%. Então, o Tesouro Selic passa a te remunerar. Essa é a taxa Selic meta. Aí tem a taxa Selic efetiva, que é a que de fato rola. A meta, enfim, é 10. A efetiva é 10,90. Então, é sempre 10 bases abaixo. E o CDI é 10,89. Então, é um base abaixo da Selic efetiva. Então, a taxa Selic meta, ela serve para ancorar todos os contratos de juros de toda a economia. Se o Banco Central decide subir a Selic de 10% para 11%, imediatamente os bancos que vão emprestar dinheiro para você no seu imóvel passam a te financiar, ao invés de eles te financiarem por 20, eles começam a te financiar por 21.
Eles repassam o aumento da Selic para as taxas de empréstimo. Uhum. Então, isso é muito importante, porque um aumento da Selic, por exemplo, porque a inflação está muito alta, faz com que as taxas de empréstimos de pessoal, imobiliário, enfim, subam também. E, de repente, elas já não cabem mais no seu bolso, porque você conseguia, com o seu salário, pagar uma taxa equivalente a 10% ao ano. Mas 11, 12 já não cabe no seu salário, vai comprometer muito. Então, você para de consumir. Você para de pegar dinheiro emprestado, porque aquilo não cabe mais no seu orçamento. Aí, todo mundo faz isso, né? Porque está subindo para todo mundo. Aí, a demanda cai, as pessoas param de consumir, você desaquece a economia e começa a controlar a inflação. Mas o que aconteceria se eles não aumentassem a inflação ia comer solta. A inflação ia disparar. Lembra que há muito... Bom, você não vai lembrar porque você é jovem, mas você já ouviu falar de hiperinflação? Nas épocas que o Brasil tinha inflação mensal de 40%? É isso, alguém deixou rolar. Alguém falou, não vamos controlar a inflação, vamos manter o juro baixo e deixar rolar. E quando eu escuto na televisão falar de Selic, eu sempre sinto uma coisa ruim. Parece que é uma coisa horrível que está acontecendo. Não é horrível, eles estão travando para que não dê uma merda adiante. Claro, é isso? Com certeza. O regime de metas de inflação foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil. Porque foi a única coisa que controlou a inflação. Na época, tinha inflação de 40% ao mês. Como é que eles tentavam controlar essa inflação? Eles proibiam as pessoas de aumentar os preços. Eles congelavam os preços. O que acontecia? O produtor queria comprar essa mesa, ele comprava do gringo a R$30. Ele queria vender para você, só que o governo falava que ele só podia vender por 20. O que ele fazia? Não vendia. Falava, o quê? Eu não vou vender por 20, eu vou tomar um prejuízo. Eu vou parar de produzir mesa, eu vou parar de importar mesa e vender para as pessoas. A empresa quebrava. Isso aconteceu na Argentina recentemente, não? Que eles congelaram o preço lá e não funcionou? Sim, isso acontece frequentemente na Argentina e aconteceu muito no Brasil também. Eu lembro que eu fiz um documentário numa empresa que eu trabalhava sobre o Brasil e tal. Eu lembro que eu peguei umas imagens do pessoal no mercado mudando o preço no dia, assim. O preço mudava de manhã, era um, e de tarde era outro. Exatamente. Né? Tinha os fiscais do Sarney, né? O Sarney falava assim, eu quero que todo mundo vá no supermercado e mostre se algum produto foi reprecificado e tal. E aí, o que aconteceu? Os supermercados pararam de oferecer produto. Assim, antes o preço mudava durante o dia e aí ele congelou, então. Foi esse o lance, né? Porque estava tudo descontrolado. Completamente descontrolado. As pessoas até falam, né? De onde surgiu essa história? Porque os gringos vêm para o Brasil e falam assim, nossa, o brasileiro faz mercado uma vez por mês, né? Todo mês ele vai lá e faz as compras do mês. Isso é um hábito de quem passou pela hiperinflação, porque a pessoa chegava, recebia o salário e já corria para o supermercado para fazer as compras, porque sabia que no final daquele mês os preços iam estar mais caros. Então essa coisa de eu vou toda semana. Então. Por quê? Porque você sabe que você vai chegar no supermercado, os preços vão estar iguais, né? Se você achasse que na semana seguinte eles iam estar maiores, o que você ia fazer? Sim. Né? Você ia comprar tudo agora. Cara, é muita confusão. Economia é uma coisa muito complexa. É muito complexa, mas depois que você percebe as relações e você percebe que se você entender um pouquinho, você consegue tomar melhores decisões e mais, você consegue ganhar dinheiro com isso, aí você vai se apaixonar por economia.